Como enfrentar os desafios? Em 1 Samuel, capítulo 17, Davi nos ensina 12 pontos a serem seguidos para vencermos os desafios que se colocam à nossa frente no nosso dia a dia. Antes de prosseguirmos com o nosso estudo, pedimos a você que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse estudo com aqueles que o Senhor trouxer ao seu coração. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso a um vasto material de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento e na intimidade com o Pai. E o texto bíblico a ser lido e estudado hoje está em 1 Samuel, capítulo 17. Leia-o todo. E o tema do nosso estudo de hoje é Como enfrentar os desafios. Leremos 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos de 20 a 54. E assim diz a palavra. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu à frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens que lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: Que fiz eu agora? Por acaso sou privado de mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não podes ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: Não posso me locomover com tudo isso.
porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão para que venhas a ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim, com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou à mão o seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra, que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu e pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até no vale próximo a Gate e até as postes da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Xaraim até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Nesse texto, aprendemos com Davi, na sua época de adolescente, como enfrentar os desafios das nossas vidas. Vemos que o preparo começa antes mesmo de conhecermos o que encontraremos à frente. E quais os pontos a serem aprendidos com Davi? Primeiro ponto: Davi levantou cedo antes do raiar do dia. Ouvi em uma entrevista de um empresário muito bem-sucedido sua resposta à pergunta: qual o segredo para enriquecer? Ele respondeu: acordar cedo e dormir tarde. Você quer ser bem-sucedido nos seus desafios? Naqueles que se põem à sua frente? Isso exige disposição. Sair da zona de conforto. Mas não se esqueça da ordem das prioridades em sua vida: Deus, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem para que sua vida não entre em colapso. Levantar cedo nos remete a nosso momento a sós com Deus, buscando dele o perfeito conselho para o nosso dia. Vamos ler o que diz Salmos 5, versículo 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo em esperança. A segunda lição que Davi nos deixa:
ele deixou o rebanho com outro pastor. Seja responsável, seja comprometido. Para atender uma nova demanda, não deixe descobertas as outras demandas de, entre aspas, menor importância. Tudo o que fazemos, devemos fazer como para o Senhor, ou seja, com excelência. Vejamos o que a palavra nos diz em Colossenses 3, versículos 23 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vós estáis servindo. Terceira lição. Andou de sua casa até o campo de batalha. Isto foram cerca de 24 quilômetros a pé. Vencer os desafios exige disposição, vontade, abrir mão do conforto, exige tempo para chegar. Em Filipenses 2,14, lemos o seguinte: façam tudo, sem queixas nem discussões. Quarta lição. Davi chegou na hora do posicionamento do exército para a batalha. Se o Espírito Santo é quem nos direciona, temos a certeza que estaremos no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas. O plano de Deus é perfeito. Leiamos Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quinta lição. Davi deixou a bagagem com o oficial responsável em recebê-las. Um inimigo que vem de dentro de nós quando não temos o controle de algo é a ansiedade. Esta é uma carga que, segundo a palavra, não devemos carregar. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sexta lição. Davi foi para a frente de batalha. O Senhor é quem nos posiciona em meio aos desafios. Temos que ter sensibilidade à sua voz para cumprir aquele que ele nos determinou. Leiamos Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sétima lição. Ele se indignou e não se calou frente às afrontas do gigante ao exército de Israel. Em frente a um desafio, devemos nos posicionar, não podemos ficar inertes. Enquanto todo o exército de Israel se paralisou, Davi se posicionou. Em 1 Coríntios 16, 13, diz o seguinte: vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Oitava lição. Não se deixe levar pelas ofensas, insultos, palavras de descrédito, calúnia e difamação. Essas palavras negativas começaram por seu irmão e mesmo Saul não lhe dava crédito. Porém, essas palavras não contaminaram. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, nos diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O que nos importa é o que o Senhor pensa a nosso respeito, é saber quem somos nele. Em 1 João 4,4 nos diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Nona lição. Davi colocou-se à disposição do rei. Davi sabia que não seria ele, mas o Senhor agindo através dele. Nada que vem de nós aproveita. Não devemos depositar nossa confiança em nós mesmos, mas nossa confiança deve estar em Deus agindo em nós e através de nós. Leiamos Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês
tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. 10ª lição. Davi valorizou as experiências que já tivera com o Senhor. Davi, no seu ofício de pastor, já havia matado um leão e um urso. Deus estava preparando Davi para desafios maiores. Não despreze os pequenos começos, as pequenas experiências. Elas levam você a um novo patamar em sua fé. Leiamos Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. 11ª lição. Davi não usou as armas humanas, mas as armas com as quais o Senhor o treinou e o preparou. Ele foi para a luta apenas com seu cajado de pastor, 5 pedras, o alforje para guardar as pedras, sua funda e sua fé. Ele tinha plena certeza que a vitória viria, não por sua capacidade ou mérito, mas pelo agir sobrenatural de Deus através de sua vida. Leiamos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa como base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A fonte da nossa capacidade, da nossa suficiência, vem tão somente e tão somente do Senhor. E a 12ª e última lição que vamos estar trazendo a vocês. Davi focou na batalha. Nosso foco não deve estar no tamanho do gigante, na sua força ou preparo, nem tampouco em suas ameaças, muito menos nas palavras de injúrias, desmotivação ou descrédito. Ele conhecia o Deus a quem servia, e isto era o suficiente para ele focar na batalha e crer na vitória. Em Provérbios 16:3 nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Busque ao Senhor, consagre-se a Ele, entregue todo o controle de sua vida a Ele. Encerro o estudo de hoje com mais um versículo. Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.